Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom? Fernando Soubi aqui no nosso episódio, não sei o número do Na Veia, a Defensoria Pública e Sistema Penal. Temos, além de Gina Muniz e Rafa Garcês, que seriam suficientes para qualquer episódio, mais do que suficientes, até excesso. Temos hoje como convidada a queridíssima colega Adriana Esteves, defensora pública no Distrito Federal e professora Defensora aprovada do em 18 Maranhão. concursos aqui. Então, é uma pessoa que Não. manja tudo do mundo dos Defensora do concursos. Maranhão, viu, doutor Fernando Sobia? Meu Deus, é o DEF aqui, defensora. Eu Isso sou é um porque ele está animal. de óculos, gente. Ele Você vê, tá. Adriana, não era para eu ter passado em concurso, porque eu não tenho capacidade cognitiva suficiente. Mas, enfim, já foi, né? É até interessante para a gente falar que concurso tem uma boa dose de sorte. Uma boa dose de sorte. No meu caso, uma grande sorte. Mas seja bem-vinda, Adriana. Obrigado A por ter sorte foi aceitado. recíproca, viu? A defensoria foi quem tirou a sorte grande de ter um profissional como você, Fernando. Não, Ai, esses que dois. Aí, lindo. ó, começou a rasgação de seda. O cara Então, começa errando a introdução da convidada ainda é elogiado. Olha isso, Adriana. você vê, eu tenho muita sorte, como eu acabei de dizer, eu tenho sorte em tudo. Então, Adriana, seja Já tem bem-vinda. minha chave Pix. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos passar a palavra para você, para falar algumas palavras introdutórias, se você quiser, para se apresentar corretamente, né? Corrigindo os erros que eu cometi, mas fique à vontade. Você vê que aqui a gente é atabalhoado, aqui não é aquela coisa. Não, tô assim Quer dizer, também, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando do Na Veia, Fernando, Gina e Rafa. Sei do trabalho, da seriedade de vocês e tenho certeza que vai ser muito legal o nosso bate-papo, a nossa troca aqui de experiências, de vivências, de defensorias, né? Que a gente acaba. Eu digo que a defensoria é muito uma escola para a vida, ela acaba tornando a gente muito diferente como seres humanos. Então, para além de um cargo, a defensoria é muito uma missão de vida mesmo, e a gente cotidianamente é tocado por histórias muito fortes, por vivências muito fortes, por situações que a gente meio que não sabe muito como conduzir, porque mexem muito com a gente, assim, também. A que eu vou compartilhar aqui hoje foi a mais forte que eu já passei como defensora pública. E, enfim, vai ser muito bom conversar um pouco com vocês, trocar um pouco da minha experiência. Prazer enorme estar aqui. cara, você já tocou num ponto que eu acho muito importante a gente conversar, e é a questão da vocação mesmo, né? Eu passei no concurso da Defensoria do Mato Grosso em 2009. Eu sou do Mato Grosso. Eu sou cuiabano, de Chapecruz, como se diz por aqui. E eu prestei o concurso. Foi o primeiro concurso que eu prestei, e eu passei na absoluta sorte. E eu digo sorte aqui não é falsidade, não estou pescando elogio, porque eu fiz vários depois e não passei. Eu passei nesse que era o meu concurso. Assim, até porque rolou aquela vibe, né? Pô, é a carreira que eu queria, é no meu estado, que eu quero mais que um concurso, né? Só que aí, o que aconteceu? Eu passei em 2009 e tomei posse em 2012. Não, o concurso finalizou em 2010, né? Eu fui tomar posse em 2013. Foram 3 anos de espera, uma coisa insana, insuportável, não desejo a ninguém, porque você fica naquele limbo, né? Você não sabe se você volta a estudar, se você faz alguma outra coisa até ser chamado, porque havia uma promessa de que nomeariam a gente. E aí, eu não me esqueço, um colega que tomou posse e é defensor hoje, aqui no Mato Grosso. A gente tinha lá os grupos, era em grupo de e-mail ainda na época, né? Não tinha WhatsApp. A gente discutindo quais estratégias a gente podia tomar para pressionar o governo para nomear e não sei o que e tal, pipipi, popopó. E ele foi nomeado, porque ele estava um pouco na frente na lista, né? E aí ele começou já com aquele papinho, não, veja bem, o pessoal tem que melhorar a estrutura ao invés de nomear mais gente. Aí a gente falou, pô, cara, você está falando isso pra gente? E aí ele falou o seguinte, ele usou a seguinte frase, e eu nunca esqueci, isso no grupo de e-mail, a gente discutindo. Eu falou, Fernando, você tem que entender que nós somos prostitutas do conhecimento. A gente vende o nosso conhecimento para a instituição que estiver pagando melhor. Então tem que valorizar a carreira primeiro e depois nomear. Aí eu que me achava um cara vocacionado, falei, não, pô, melhor para a instituição ter pessoas vocacionadas, enfim.
Você hoje, né, é professora, coordenadora do Estudo Iuris, aprovada na Defensoria Pública do Maranhão, Alagoas, Pernambuco. Tem centenas, talvez milhares de alunos. Como é que você tem visto essa questão da vocação? Você sente que os alunos estão cada vez mais buscando carreiras que eles efetivamente vão se encontrar no exercício da carreira, né? Vão ser felizes além de bem pagos? Ou você acha que a preocupação é exclusivamente monetária? Eu noto bem mais o pessoal vocacionado, assim. Realmente eu consigo observar e ver pelos posicionamentos, pelos comentários, enfim, pelo jeito também. Acho que até por isso dá para colher que é mais uma galera vocacionada, assim, é o que eu sinto, pelo menos na vivência que eu tive, com os que eu topei, inclusive até assim, gente que, professora, eu fazia magistratura, acabei fazendo esse concurso, porque, sei lá, era aqui perto do meu estado, e eu conseguia ir de ônibus, e aí eu fui, mas mesmo nessas situações, eu noto, não aconteceu de eu deparar com algum aluno que eu disse assim, caraca, isso aí não tem nada a ver com defensoria, assim, ou até hoje não aconteceu. Ainda bem, porque dá uma sensação amarga, né? Assim, é, eu- o, enfim, às vezes a gente vê, eu já vi uma pessoa numa carreira próxima e que só fala de um colega, assim, que é amigo, mas só fala de dinheiro, só fala daquela coisa, do empoderamento. Então, assim, você vê que existia uma coisa, uma necessidade de passar muito grande, mas era pelo status, pela coisa, assim, pela soberba mesmo, eu diria. Mas eu acho que é a exceção. Acho que é mais a galera vocacionada. Eu acho que na defensoria até é uma galera um pouquinho iludida às vezes. Vocês não acham, não? Eu tenho um pouco de pena, assim, quando a pessoa vai entrando, eu digo, ó, você já descobriu que você não vai mudar o mundo? Que não vai dar para mudar todos os posicionamentos, que algumas vezes a gente vai ter que ceder um pouco na nossa convivência, no nosso trabalho diário, para ter uma boa convivência com os outros órgãos com os quais a gente trabalha. Então, a gente precisa ser muito ponderado na vida, de uma forma geral, não só. Eu acho que é sabedoria mesmo, assim, porque o que é que acontece? Eu tenho observado, pela minha vivência de defensora, que alguns defensores cansaram um pouco os magistrados, por exemplo, porque todo mundo é inocente, absolutamente tudo está errado, tudo está violando tudo está inconstitucional, tudo está ilegal. E aí eles param de escutar. Eu noto esse fenômeno, assim, de que existe um excesso tão grande de defesa que o outro lado, como se fosse assim, gente, falando bem, população, enche o saco. Se não aguenta, pessoa chata, é tudo nulo, nada é válido, tudo. Então, assim, fica muito difícil a convivência e o trato dentro do trabalho, assim. Acho que a gente tem que ter um pouco essa maturidade. Acho que a gente tem que defender os nossos posicionamentos. Eu jamais estou dizendo para a gente se curvar para órgão algum, porque todos nós somos independentes, somos fortes, somos igualmente fortes. Então, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando dessa vivência e dessa experiência que vem com a maturidade, de saber que você não A vai mudar inteligência, absolutamente tudo. a inteligência de ter Emocional. uma litigância estratégica, né? Perfeito. Eu vivenciei uma situação nesse sentido há poucas semanas. Eu fui fazer audiência, eram dois réus, um acompanhado pela defensoria e o outro com advogado constituído. E, por ocasião da conversa reservada, teve um momento em que ficamos os quatro, eu, o assistido, o outro réu, com seu respectivo advogado. Eles eram acusados de roubo e eram réu confessos. E o advogado disse: a minha tese vai ser a desclassificação para furto porque não teve nenhuma violência. Olhe, fique à vontade, né, nas suas convicções, eu não vou seguir por aí. Porque se a pessoa chega para outra com uma arma branca e anuncia o assalto, o objeto Não é? certamente foi entregue em razão pela presença dessa arma, que gerou ali uma grave ameaça. Ninguém vai passar um mês todo trabalhando para entregar espontaneamente, se não se sentir ameaçado, um objeto para outra. Então, assim, eu acredito muito na força da litigância estratégica, até mesmo da lealdade processual. Demais.
E quando a gente age dessa forma, é incrível como nosso poder de fala ele é mais valorizado. Quando a gente chega para dizer isso aqui está nulo, a pessoa vai parar e vai dizer, vale a pena eu ouvir, porque não se trata de estar se cavando nulidade, mas sim de estar se buscando realmente um processo penal democrático. Inclusive, também em torno dessa conversa, tudo acontece com nós, defensores públicos, né? A gente é uma fonte de vivências. Também há pouco tempo estava fazendo uma audiência, na audiência comentou-se, né, que o júri já estava acontecendo há 3 dias, que era um caso bem emblemático, e alguém comentou, no júri de 3 dias, a defesa vai cavar tanta nulidade. Aí eu falei, mas aí depende do juiz e do promotor, porque juiz e promotor que são inteligentes seguem o devido processo penal. E onde há respeito ao devido processo penal, não existe brecha para nulidade. Então é aquela coisa, juntar a fome com a vontade de comer. Os dois lados, né, têm que agir. Aquela questão também dos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm um número excessivo de HC. Eu recordo, Rafa, que quando Schietti, ou foi Sebastião, acho que foi Foi Sebastião Reis, que deu uma Sebastião. palestra lá no Rio de Janeiro, ele disse, de forma educada, a palestra dele foi maravilhosa, foi fantástica, que nós, defensores, tarefa essa que se estende também aos advogados, tenha a cautela de não entrar com aquele HC que é realmente meramente protelatório, que é totalmente insubsistente. Da mesma forma que não é só a defesa que é responsável pelo número excessivo de HCs. Nós temos nos nossos tribunais superiores questões que jamais deveriam ser discutidos no STF, que é uma corte constitucional, se negar em primeiro piso, se reconhecer a insignificância do furto de objetos de higiene pessoal, uma medida cautelar que é dada quase diariamente em audiência de custódia, sem nenhuma fundamentação, né? Então, até para que a gente possa criticar o outro lado, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, assim, eu, pelo menos, procuro agir com lealdade processual. Voltando à questão do concurso, uma coisa também que eu queria ponderar, e, obviamente, ouvir a opinião de Adriana, Fernando, Rafa, é que eu percebo que, associado a esse movimento de ter alunos que fazem um concurso da Defensoria Pública e são vocacionados para a Defensoria Pública, esse movimento está diretamente relacionado com a maior participação de defensores e defensoras públicas na academia. Porque eu recordo, quando eu me formei, eu não tive nenhum professor Eu tive que era um defensor professor que ou era defensora. defensor, mas só também. E eu que não tive foi nenhum. Tudo bem, eu sou mais velha que você, mas isso não deveria Mas eu contar? acho que isso vai refletir também a força da defensoria de cada estado, né? No Rio, Sim, É, fez o DEPERJ e perfeito. professores, defensores, a gente tinha uma escola fortíssima que Mas sempre esteve lotada de que eu me lembro de fazer o curso e a gente falava, a gente quer ser defensor porque esses professores maravilhosos, e vou citar aqui Marcelo Machado, Matusalém, Sérgio Xavier, Maurílio Brito, Pedro Carrielo e tantos outros. Fala assim, eu quero ser igual a esses caras aqui que são meus mas professores. isso eu acho que é a um gente estava privilégio falando do mais era Rio. nas faculdades mesmo, né, Rafa? E não, e outra coisa, esse é um privilégio do Rio, porque a Eu tive Defensoria Dani do Rio tem Sampaio mais na de Assim, 60 faculdade. anos. exato, exato, É exato. porque, A Defensoria, exatamente, eu ia dizer a isso, Rafa, é Defensoria do porque Rio é é uma uma defensoria muito antiga, vanguarda, é né? diferente. Então, Aqui em mas aí Pernambuco, essa nós não coisa do temos nem 25 fortalecimento. anos. Olha Exatamente, só, Rafa, vai ao encontro do que você disse. À medida que as É, defensorias foram se fortalecendo, que a Demais. defensoria foi ao... E hoje em dia nós temos muitos defensores e defensoras ocupando espaços nas faculdades, nas pós-graduação, mestrado, escrevendo livros, escrevendo artigos. E aí surge justamente esse movimento a que Rafa fez referência, que ela teve o privilégio de já vivenciar lá atrás, no Rio de Janeiro, né? isso, é Ai, isso que eu quis eu quero falar. ser defensor público. O meu exemplo é doutor fulano, é doutora fulana, eu gosto do que eles falam, é com isso que eu me identifico. A gente não teve essa chance na faculdade. Eu digo nós de uma maneira geral, né? Como eu disse, até no episódio da semana passada, e Fernando reforçou, ele viveu a mesma experiência, eu me formei numa universidade federal em que onde foi me ensinado
que o recebimento da denúncia era baseado no indúbio pro societate, não no indúbio pro réu. Então, isso fortalece uma visão autoritária. E uma Mas é que a visão Gina autoritária. formou pré-Constituição de 88, né? Então, Oh, a imagina. visão era outra. Aquela dor de cotovelo, sabe, Adriana? Ele tem uma certa inveja de uma pessoa jovem, inteligente, essas coisas. Mas é isso, né? Já falei demais. Mas é muito importante mesmo isso. O Maurílio, nosso grande amigo Maurílio Casas Maia, insiste muito na importância de defensores, autores. Eu comentei antes, quando a gente estava aqui no nosso backstage, sobre o Um Gustavo abraço para Junqueira. Maurílio, que é uma referência nacional, né? Sim, Adoro sim. E o ele. Maurílio, para você ver, ele é tão engajado na questão acadêmica, nesse braço acadêmico mesmo da Defensoria. Ele dá aula, né, salvo engano, na Federal do Amazonas, e a cadeira de consumidor estava vaga. E ele, que não é professor, não atua na área de consumidor, ele é o grande cara. Tudo bem que a pegada dele é coletivos, né? Então, assim, tem aí uma área de comunicação. Ele assumiu a cadeira de consumidor para garantir que os alunos tivessem um acesso a um conteúdo produzido que incluísse a defensoria como um órgão importante dentro dessa defesa do consumidor. Claro que aí vão falar de custos vulneráveis, etc, etc. Mas Inclusive, a gente tem que matérias que, trazer se ele não Maurílio, né? fizesse isso, os alunos muito provavelmente não tomariam conhecimento. Maurílio é o pai do custos vulneráveis, né? Que é um tema totalmente defensorial. Então, a gente tem, inclusive, que trazer ele aqui para tratar dessa matéria que é importantíssima, né? E que já vem, Sim. inclusive, sendo trabalhada nos nossos tribunais superiores, e ele realmente é o grande entusiasta desse tema. Mas vamos passar para a Adriana o seguinte. Adriana, você mencionou um caso muito importante seu, né? Um exemplo. Na verdade, você falou algo que eu fiquei curioso, mas se você achar melhor não falar, fique à vontade. Você falou de um exemplo de um estudante que te impactou muito, e de um caso muito importante, agora há pouco, quando Sim. você estava falando. Vamos lá, vamos abrir essa caixinha aí, porque eu sou uma pessoa curiosa. Você não pode fazer esse tipo, né, de ponte e achar que eu não vou perguntar. Meu Deus. Fofoqueiro, o vulgo Mas olha, fofoqueiro. Fernando nem é de uma pessoa da defensoria, é de outro ramo de concurso. É de outra área. Tá, tudo bem, Eu não curiosidade posso baixou, abrir. então. Não é ninguém de defensoria, mas é uma coisa assim que a gente também não conhecia muito essa pessoa, conheceu quando passou, assim. E é bem surpreendente, assim, você pensa, porque é a galera que não é da velha guarda. Às vezes a velha guarda tem um pouco essa coisa meio autoritária do cargo, né? Essa coisa deslumbrada e tal. E eu acho que o pessoal que está entrando agora não entra com uma mentalidade diferente. Eu não vejo, assim, essa arrogância, é mais exceção, assim. Não topei muito. O Rafa olhou para baixo, achei que Rafa tem um posicionamento divergente sobre a arrogância. Não, não, eu acho que a galera tá entrando com o coração bem verdinho, eu acho bem legal. Mas você acha que a preparação da defensoria, a forma como se prepara, já faz essa seleção? O que que você acha, Adriana? Você que Eu é acho, assim, eu acho que fonte. os temas que são afetos à carreira, assim, os nossos posicionamentos, tudo isso já vai um pouco trilhando esse caminho, assim, um caminho de se importar muito com desigualdade, de olhar minorias, enfim, todas as coisas que nós defendemos e que nós atuamos no dia a dia de uma defensoria, elas acabam refletindo. Então, assim, quando você está estudando ali, sonhando com o cargo, e você já vai ali colocando, né, os coraçõezinhos verdes, no que tem carinha de defensoria. Então você vai se apaixonando pelas matérias, pelas temáticas que são importantes e relevantes para a carreira. Então acho que aquilo vai aguçando ainda mais na gente e esse amor assim só vai aumentando. Eu me lembro que eu fazia uns outros concursos, fazia concurso de tribunal, analista, oficial de justiça e tal, e não tinha certeza de qual das carreiras eu gostaria de seguir. Na verdade, eu comecei um pouco vagante, fui para a procuradoria, mas não me encontrava. Tanto que eu me lembro quando eu estava para a procuradoria, a primeira coisa que eu olhava quando ia fazer algum concurso
era o salário. Engraçado. E depois, quando eu fiz a minha primeira defensoria, eu fui até o final, fiz a prova e tal, e eu percebi, cara, eu não sei quanto paga. Eu notei essa diferença. Eu achei tão bonito isso, sabe? Assim, porque pela primeira vez aquilo não me importava, e não importava de verdade. De correr o concurso até o final e pensar, poxa, gente, eu nem sei quanto paga, porque eu sempre circulava no edital o valor de quanto recebia. E aí eu disse, cara, acho que eu tô indo para uma coisa que o meu coração vai bater diferente mesmo. E é muito boa essa sensação. Quando a gente estava em Recife, eu não sei se alguém conhece, enfim, Gabriel, ele é o DPG aqui do Maranhão, e a gente é amigo de infância. Então, Gabriel estava lá em Recife, disse, vamos jantar, tô por aqui e tal. A gente foi jantar com ele, ele e meu marido só, começou a conversar. Aí ele contou uma prática exitosa dele que tinha ganhado o prêmio Inovário, já era o segundo Inovário que ele estava ganhando. E aí, quando ele contou, era de reconhecimento de paternidade e tal, ele dizendo que os presos, que eles conseguiram organizar mutirões já articulado com o pessoal do registro, enfim, era um negócio bem revolucionário, tanto que deu o prêmio a eles, e que organizou muita coisa, deu registro para muita gente. Então, quando ele falou aquilo, eu me lembro de ficar, assim, absolutamente arrepiada, tocada. Eu disse, meu Deus, que coisa linda, Gabriel, que coisa linda, coisa linda. Aí eu fui embora para casa, era um sábado, e na segunda eu fui e voltei pensando, eu disse, na segunda eu comecei, eu disse, eu quero ser isso. E aí eu passei na defensoria dele, então foi muito legal. Porque a Ai, que primeira que eu legal. passei foi a dele. E era uma sensação muito confortável de saber que eu ia ter ele aqui. E de que a gente. Nossa, foi muito lindo, assim. Foi muito simbólico para mim também. O momento que eu percebi que aquilo me tocava de uma forma diferente, você encontra uma motivação. Eu digo tanto as frases clichês, assim. Na defensoria, às vezes, estou voltando na estrada depois de ter feito uma palestra, um dia cansativo. Aí eu tô assim, morta, mas eu tô muito feliz, assim, eu não sei explicar. É uma coisa que não é todo dia, óbvio, minha gente, ninguém tá todo dia assim, radiante, eu sou uma pessoa naturalmente empolgada para as coisas, mas tem muitos dias que eu volto assim, meu Deus, como é maravilhoso, como é que pode a gente trabalhar com isso, a gente ter essa vivência de vida, assim, isso me transforma muito, e aí eu acho muito legal. A E aí, hashtag. Não, eu ia te contar que, assim, desculpa te interromper. Eu tinha lá não, na minha equipe, fazia um júri sempre, algumas vitórias, e muitas vitórias ali no individual, como você falou, nesse trabalho de formiguinha, de ter um prestígio ali com o juiz, com o promotor, quando a gente fala ter o respeito e tal, sempre fazemos a diferença. Então, eu acho que, independente, né, do dia, eu acho que. Quando a gente aqui, defensores vocacionados, falando num podcast, eu acho que a gente inspira e multiplica. A gente tem um monte demais. de gente que ouve a gente, que é concurseiro, e eles sempre falam que a gente inspira. E eu fui muito inspirada, como eu falei isso dos professores, eu fui muito inspirada por esses professores a querer ser defensora. Então, Isso é é muito muito legal importante. você falar assim, de sair do trabalho, e eu acho que a gente sai mesmo, assim, o Sai. vocacionado, e é muito melhor com vocação, tá? Eu acho que é muito melhor, mas também entendo o mundo que a gente precisa pagar as contas, como disse o Fernando, mas eu volto Os todo dia boletos. feliz de É. casa. Eu não vou triste pro trabalho. Eu acho que eu também tenho um probleminha igual a você, Também. Adriana. Não sei se os outros. Eu não vou triste pro meu trabalho. Não, vou não. Nem a pau. Eu não Até vou. porque, até assim, gente, eu acho que o público que a gente lida são pessoas tão vulnerabilizadas, assim, tão invisíveis socialmente, que, poxa, não tem como você sair da sua casa, no seu carro, no seu teto, com sua casa bonitinha e não se sentir uma pessoa abençoada, assim, uma pessoa que tem muita coisa para agradecer. Então, só de ter, sinceramente, tem umas audiências dessas de interdição, dessas pesadas assim de família, que eu volto agradecendo só a existência da família. Assim, tipo, cara, meu Deus, a gente tem avós, a gente tem pais, a gente tem irmãos, a gente tem pessoas que se importam com a gente, porque tem algumas pessoas que ninguém se importou com ela a vida inteira. Então, o pai está numa situação assim, a mãe assim, aí morou com a tia e depois o marido dessa tia abusou e a tia não acreditou nela. Então, assim, minha gente, isso não é raro, né? Vocês todos concordam comigo? São muitas Claro. histórias malucas que você diz,
Não, por quê? Por quê? Porque, meu Deus do céu, eu não estou dando conta desse grau de tristeza que vai aqui ultrapassando qualquer coisa, sei lá o que eu tenho que acreditar, porque isso está acontecendo, tudo isso acontece com só essa pessoa. Então, você é, trabalhar com isso diariamente é também ter a sensação de que, a certeza, né, de que nós somos muito privilegiados também, né, privilegiados nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, nós temos estabilidade, nós temos um salário bom, nós somos reconhecidos pelo que fazemos. E sabe, assim, uma coisa que eu acho muito legal da gente conversar aqui também, eu amo postar trabalhando. Eu acho isso muito legal. Não é tipo, ela vive postando serviço, ela vive mostrando serviço. Eu tenho um Instagram público e eu troco figurinha com muitas pessoas que sonham em ser o que sou. É muito legal poder mostrar para elas um pouco da minha rotina, que eu fiz tal coisa e consegui tal registro, que a gente conseguiu acesso à educação para uma criança com paralisia que precisava de um cuidador na sala. E que mil outras situações, sei lá, que a gente fez um mutirão de pessoas trans e que foi um sucesso. Então, assim, eu não tenho vergonha de postar. Pelo contrário, eu posto com muito orgulho, mas assim, muito orgulho. E não é por exibicionismo, é por alegria mesmo. Às vezes, assim, aconteceu uma coisa legal na defensoria, eu filmo, eu fotografo, eu boto. Sabe por quê? Porque eu já cansei de receber mensagem bonita de gente dizendo assim, quero ser uma inspiração, eu estudava para tal concurso e mudei e tal. Então, assim, eu sou um grãozinho no meio disso tudo. Eu sou uma pessoa que tô ainda começando, mas eu me sinto tão feliz, tão, assim, realizada de saber que de alguma forma a gente toca alguém, que eu acho que isso aí não tem preço, né? E a gente tem que mostrar isso a essas pessoas. Eu acho bonito demais. A defensoria, a sensação que eu tenho quando a gente ingressa, né, no concurso, quando a gente entra na carreira, a gente pensa, eu vou modificar a vida de muitas pessoas. E isso é uma verdade. Uhum. Alguns processos que a gente se envolve é realmente um divisor de água na vida não só da pessoa, como da família toda. Mas o que a gente não imagina é que esse quadro de transformação ele é recíproco. Nós também aprendemos muito. A gente ganha um novo nível de Exatamente. humanidade. E por coincidência, eu vou até dar nome aos bois. Sábado eu estava almoçando com um grupo de defensores e defensoras aqui de Pernambuco, e uma defensora, Roberta Pitanga, uma querida amiga, ela disse assim: eu nunca ouvi Gina reclamando do trabalho. E eu respondi: claro que tem dia que eu estou cansada. Claro que tem dia que eu pego um processo, hoje eu não queria ler tudo isso. Lógico, eu sou humana, todos nós somos. Mas colocando numa balança, eu realmente nunca reclamo, porque eu sou completamente realizada. Eu amo ser defensora pública, eu tenho certeza que eu nasci para isso. Aqui é meu lugar, na veia, na sala de audiência, escrevendo, falando. E sou como a Adriana, eu acho que a gente tem. É um orgulho que não é É. fruto de um exibicionismo, mas sim um orgulho genuíno de dizer eu estou muito feliz porque eu consegui transmitir essa mensagem, eu lutei tanto e eu consegui chegar aqui, e a luta é árdua, não é uma luta simples. Mas, perfeito, E Gina. agora, Adriana, eu também estou curiosa, já que Fernando ficou curioso, né? Eu também fiquei. Fernando é fofoqueiro, eu só sou curiosa. Você disse que teve Uhum. um caso que foi assim um caso que lhe marcou muito. E eu queria que você falasse desse caso. Vou falar. Foi um caso envolvendo um reconhecimento de pessoas. Era uma situação bem forte. E, na verdade, nessa vara atuava uma outra amiga. No criminal, eu era de uma vara, ela era de outra. E aí acabou que ela estava de férias. Um amigo fez a primeira audiência em substituição a ela. E aí ele caiu nessa substituição meio de paraquedas. Essas coisas que a gente sabe que na vivência prática acaba acontecendo. Estou substituindo, não sei o quê. Não deu tempo de ler o processo da audiência. E quando chegou lá, a audiência era uma bronca. Eram muitas testemunhas, era muita gente para ser ouvida, muitas vítimas. Simplesmente o caso era um assalto com arma de fogo. Na ocasião, essa pessoa entra num bar, assalta todo mundo, leva os pertences de todo mundo. Eu acho que tinha umas 8 pessoas que ele leva tudo. E no final, ele mata a última. Então, são 8 roubos e um latrocínio no final de tudo. Então, vamos imaginar aí o tamanho dessa pena. E aí, o pessoal,
esse meu amigo disse, rapaz, eu não tenho certeza, mas eu fiquei com medo. Eu tô achando que esse cara pode ser inocente. Achei muito, muito estranho. O, o enredo todo, sabe? Assim, o pessoal que tá com ele, as testemunhas dele, elas são muito fortes, elas são muito convictas. E isso tá me assustando um pouco, porque assim, é aquilo que a gente falou. Tem hora você não, a pessoa cometeu, você vai ali ver o que tem para beneficiá-la e tal, mas a pessoa que não cometeu, aí o jogo muda. Você fica transtornado com aquilo. Porque é totalmente diferente. É algo que viola a nossa natureza mesmo, nossa coisa de ser humano. Porra, eu não tenho, eu não tenho emocional para lidar com a sensação de pensar que esse cara vai pegar essa pena gigante e não pode não ter sido ele. E aí, esse cara que estava preso, ele tinha sido preso, tipo, no mês anterior, dias anteriores, por porte de arma. E aí ele foi liberado, acho que na custódia ou na outra audiência depois da custódia, ele tinha sido liberado. Quando acontece esse roubo com latrocínio, ele foi reconhecido por alguém. Então pegaram foto dele como pessoa que tinha acabado de passar lá e aí mostraram para as pessoas. E elas disseram: é esse aqui, é esse cara. E eram 8 vítimas, quase todas disseram que tinham certeza que era ele. Então meio que o jogo já ferrou, né? E aí, na audiência que foi depois, foi um pedaço de uma audiência nesse dia que foi o meu amigo. E depois, não foi ele que continuou na substituição. Caí de paraquedas, acumulando 2 criminais, um negócio caótico. E aí, minha gente, eu tô andando no corredor e a mãe dele pega meu terno e me sacode assim. Ela me sacudia, ela disse: ele é inocente, ele é inocente. E eu comecei a me desesperar com aquilo, porque não tinha dado tempo de ler o processo, não tinha dado tempo de estudar o caso. E eu comecei a me desesperar com a situação de que, cara, esse cara pode ser inocente, o que é que eu vou fazer? Cheguei na audiência, eu não sabia direito quem estava sendo ouvido, quem eram as testemunhas que beneficiavam, o que era que tinha havido de reconhecimento, como era que tinha sido esse reconhecimento. Então, assim, foi uma sensação de cair de paraquedas, de sentir desespero e de me sentir totalmente amarrada naquela audiência, assim, por não ter conversado com ninguém, por não ter entendido qual era o caso. E isso é muito da vivência atabalhoada que a gente acaba tendo no corre-corre, né? Então, assim, no começo, quando a gente tá com a vida mais tranquila, a gente consegue ler todos antes da audiência e tal, mas em algum momento, numa substituição, uma coisa ali vai passar. E essa passou. E aí, quando ela me sacudia, assim, e aí eu fui conversar um pouco com ele. Ele disse: doutora, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Meu filho nasceu, eu estava preso. Por favor, pede para eu segurar meu filho no colo. Aí eu: não tô acreditando. Que esse cara perdeu o nascimento do filho e pode não ter sido ele. E aí eu fui falar com esse juiz que ele, assim, ele não é esse perfil desse magistrado. Ele não é uma pessoa de trato fácil, mas ele é uma pessoa muito cuidadosa, ele é muito legalista. E eu achava muito cuidadoso o jeito que ele tratava os presos. Aquilo eu achava muito legal de ver, porque ele era muito chato com a defensoria. E aí eu dizia: quer saber, quer ser chato com a gente? Seja. Mas não seja chato com o réu, sabe? E eu notava isso. O réu chegava sempre muito cabisbaixo, porque o sistema penal ele faz isso, ele rotula e é horrível estar lá. Então eles sempre chegam com a postura muito baixa, muito com a autoestima baixa, com medo do juiz, do promotor. E ele sempre falava: levanta a cabeça, rapaz, a gente vai ouvir você aqui, você vai ser ouvido, sua palavra vai ser considerada, tira essa algema e tal. Então, ele sempre tinha um trato que eu dizia: caramba, ele tem uma coisa legal dentro dele, que ele não demonstra pra gente, mas pro réu ele demonstra, e pra mim é mais importante que ele demonstre aqui pro réu. E aí eu me lembro disso, e eu pedi a ele, eu disse: ó, doutor, por favor, eu queria muito que ele pegasse o filho dele no colo, porque é muito forte, né? O filho dele nasceu, ele não conseguiu que a mulher dele fosse lá e tal. Aí, resultado, ele deixou, ele segurou o menino no colo e tal. E aí, depois a gente refazendo assim a linha dos fatos, eu e meus amigos conversando sobre isso, porque foi um caso que acabou todo mundo tocado. E eu disse, e aí no nosso grupo eu disse: minha gente, olha, tá acontecendo isso, eu tô muito desesperada e eu acho que a gente precisa conversar, trocar figurinha, ver o que cada um colecionou aí nessa audiência,
para a gente fazer umas alegações finais que façam sentido e que a gente tente reverter esse jogo, porque eu não estou achando que vai reverter. Inclusive, na audiência, nessa que eu participei, o Ministério Público fazendo muita gracinha, de assim, como assim? Ele estava vendo filme com a família dele, perguntei o filme que ele estava vendo, ele nem lembrou. Gente, eu não sei vocês, mas se me perguntar um filme que eu vi há 10 dias atrás, eu não sei o título. Comumente, assim, só se foi um que eu amei muito o negócio, mas assim, é muito comum eu não saber também. Ou então Eu eu não tá vendo lembro até nem uma em foto. 24 horas, quanto mais em 10 dias. Não é Não, isso. e, E e ele se a ficou. testemunha tá treinada a mentir, ela vai falar qual era o filme, né? Que isso, na Pois verdade, é, demonstra mais a verdade, né? A veracidade do perfeito. testemunho, que ninguém. Eu não lembro, né? Até o enredo eu esqueço. Perfeito. não lembro, É, não Exatamente, eu sei hoje. também. E ali ele começou a meio que me distratar. Quando eu falava sobre a inocência dele, aí ele dizia, "Ah, lembra nem o nome, não sei o que, do filme. E aí tinha, já sei, tinha uma outra coisa. Era a galera da família dele se reuniu para ver esse filme. Tava todo mundo junto, era o aniversário de alguém. E aí o promotor falou: quero uma foto desse aniversário. Aí ele disse: todo mundo vai escolher o celular, ninguém tem foto do tudo. Tudo que a gente queria era ter uma foto desse aniversário aí. Comigo na foto, mas nem tudo que a gente tá. Hoje em dia até eu acho que a gente tira muita foto e tudo. Mas nem tudo que a gente tá, a gente tem uma foto para provar que a gente tava. E aí eles diziam: ó, doutora, eu tava no culto, sei lá, tô dando exemplos aqui. Tava no culto, de lá eu fui pra sorveteria e depois fui pra casa da minha família. Tem câmera em tal lugar, tem câmera em tal lugar. E a gente ia atrás das câmeras e nada. Ah, doutora, é câmera só de filmar brincando assim, sem filmar nada, só pra afastar ladrão. Ah, doutora, esse negócio filma nada, não sei. Então a gente não tinha uma prova de câmera, a gente não tinha uma foto, a gente não tinha nada. E aí o meu amigo teve uma sacada, disse assim, nos depoimentos, muita testemunha, as testemunhas inclusive reconheceram na polícia, reconhecem também no juízo. E aí ele disse assim, rapaz, muita gente fala que esse cara tem um sorriso podre. Eu não tô lembrando, na época ninguém usava máscara, graças a Deus. Imagina se fosse na época da pandemia, essa audiência. Aí ele disse, esse réu, ele não tem o dente mais lindo do mundo, mas ele tem um dente normal. Todo mundo fica falando, eu lembro que ele tinha um sorriso meio assustador, um sorriso muito podre e tal. E várias testemunhas falavam isso. E ele falou, o sorriso desse cara não é podre, o sorriso desse cara é normal, não tem nada demais. Aí ele foi, pediu para o pessoal da UPR tirar uma foto do sorriso do cara e mandou pra gente. E aí disse, ó, olha esse sorriso. E a gente, cara, ficou toda arrepiada, assim, só de lembrar. Se não, 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 não tem sorriso, pode, vai dar certo. A gente vai recorrer, a gente vai botar aí essa dúvida, porque não é normal. Todo mundo fala disso. Agora, as pessoas que reconheceram na polícia reconhecem ele também em juízo. E aí isso era muito forte. E a gente sabia que isso era muito ruim pra gente, que por mais que a gente conseguisse essa prova de sorriso, que sinceramente era a única favorável que a gente tinha num contexto de um latrocínio que é fortíssimo, que existe uma resposta, uma necessidade de uma resposta à sociedade, e a gente está trabalhando num município super pequeno. Foi um caso que todo mundo falou disso lá, que foi super comentado, e que existe essa exigência de resposta por parte do judiciário, né? Encontraram o cara que fez isso. É forte isso, é resposta social do que acontece. E em algum grau isso é muito forte e é muito exigido também dos magistrados, né? E aí, simplesmente, esse juiz, ele entendeu que não estava aprovado, ele ficou em dúvida e ele absolveu. Aí foi incrível, assim, eu me lembro onde eu estava quando chegou a mensagem de alguém me avisando, ele foi absolvido. E eu chorei de emoção, assim, porque eu disse, eu estava tão desesperada, eu acho que quase todo dia eu pensava naquela mãe me sacudindo, assim, e nesse dia eu voltei para casa e eu segurei meus filhos e eu chorei muito. Eu disse, cara, essa mãe, ela talvez ela não veja o filho dela por muito tempo, pelo resto da vida dela. Então, me dá uma sensação de angústia de segurar a minha filha bebê e pensar assim: dificilmente eu passaria por isso, porque eu sou uma pessoa branca, privilegiada e tal. Mas onde ela mora, na realidade que ela mora, existem várias pessoas que vão passar por isso por conta da cor, né? Inclusive, tem um dado
da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que 83% das pessoas que são reconhecidas de forma equivocada são negras. Então, isso só reflete a seletividade do nosso sistema penal, o racismo estrutural que a gente está submetido, que é tão forte, é muito forte. Então, além disso, tem uma questão também que não é ruindade das testemunhas e das vítimas em reconhecer aquela pessoa, né? É um fenômeno de reconhecimento de raça. Então, a gente tem dificuldade em reconhecer raças opostas. Eu me lembro que tinha uma babá da minha filha que ela dizia assim: você parece muito com os fulana, uma amiga minha. Aí eu dizia, tu nada a ver com fulana. Aí ela dizia, é porque esses brancos são todos iguais. Ela sempre dizia isso, ela sempre me identificava com outra amiga, nada a ver. E eu achava aquilo muito engraçado. Eu dizia, meu Deus, não tenho nada a ver com fulana. Ela é loira, ela tem o olho pequeno, eu tenho um olho grande e tal. E era muito engraçada essa sensação. E depois eu fui ler sobre isso, a gente tem dificuldade em identificar raças diferentes. Então, para a gente, os asiáticos são todos iguais. Para um negro, nós brancos somos todos meio iguais. Meio iguais. Para os brancos, os negros são todos meio... Então, assim, existe uma homogeneidade. E se você fizer ainda um recorte dentro de um ambiente de periferia, ainda é maior. Porque eles fazem muitas vezes os mesmos cortes de cabelo, eles têm as vestimentas muito parecidas, o jeito. Então, assim, é muito difícil, minha gente, para uma vítima e para uma testemunha identificar de forma correta. Então, assim, os dados são muito alarmantes em relação ao reconhecimento de pessoas, porque é uma prova muito forte, é a prova mais robusta que tem para embasar uma condenação, uma das mais, com certeza, sim, é muito forte. Nesse caso, eram 8 pessoas dizendo ele fez. A gente reconhece de novo aqui que foi ele que fez. Então, assim, como que você vai desconstituir isso, né? Como é que você vai é, operar diante de fatos tão sólidos assim? E tanto que o reconhecimento equivocado, ele acaba sendo a maior causa de erro, de condenação errada. Então, a gente tem que parar para ver isso. Tanto que foi diante disso, desses fatos e desses dados alarmantes e surreais de triste que a gente tem aqui no Brasil, que o Schietti, né? Eu acho que tudo começou assim com ele. Rafa, eu acho que vai ter mais vivência para falar sobre isso, mas que começou um estudo sobre erro judicial, sobre reconhecimento equivocado de pessoas, que nos mostra dados péssimos que demonstram a fragilidade do nosso sistema de justiça, das provas que são colhidas e a falibilidade humana também. Eu acho que isso passa por essa questão, né, de que nós temos falsas memórias, a gente não só confunde, como a gente não recorda, ou como a gente também cria memórias que não existiram, principalmente quando a gente está submetido a uma situação de grande trauma, como são essas situações. Então, é inegável que o erro também não vem de uma maldade, não é isso que eu estou querendo falar, mas ele vem de uma falibilidade, e que, na verdade, acaba acarretando uma situação muito danosa e triste e assim, que corta a carne mesmo para muita gente. E a gente também tem que pensar naquilo que eu falei agora há pouco, estou me estendendo já, gente, mas assim, a gente tem que pensar no que sobre quem recai essa carga, né? Que é muito o que a gente fala, de que, porra, quem vai ser reconhecida equivocadamente num negócio desse? Não é a gente. Não é a gente. São as mesmas pessoas que já são vítimas de uma sociedade, já não tem nenhuma condição social, moram em lugares onde as condições de vida são muito precárias, submetidas a trabalhos ruins, ganhando pouco. Então, assim, ainda tem isso tudo para viver e para vivenciar. Então, assim, o estudo do CNJ que acabou resultando na resolução 484, né, que embasa mais essa necessidade de um reconhecimento de pessoas sério, de como vamos aferir essa prova, como vamos colher essa prova. Pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com essa prova, porque é isso, gente, é muito sério, o reconhecimento de pessoas é muito sério. E aí a gente precisa não só respeitar todos os trâmites do Código de Processo Penal, e a gente precisa de tribunais superiores dizendo assim: ei, galera, quando o trâmite não for todo respeitado, é nulidade. Só que aí, quando a gente for para a vivência prática, a gente vai ficar esperneando na frente dos juízes e dizendo: ei, esse reconhecimento está ruim, foi uma foto isolada. Não, doutor, ele reconheceu. E aí você fica passando mal.
e vai recorrendo, passando mal, mas é assim, a vivência é essa. E assim, a vivência, ela precisa ser combatida por nós, por defensores. É esse papel que estão esperando da gente e que a gente precisa. Então, assim, eu acho massa que o CNJ faz isso, mas pode ter certeza que muito desse papel e dessa postura do CNJ vem também de uma postura das defensorias públicas, de estarem sempre batendo no sentido de que, ó, isso não tá certo, isso não tá certo, a gente precisa mudar isso. E aí a gente vai cobrar isso de vocês. Acho que esse é muito o ponto, né? De que, ó, Sim. ninguém aqui tá de boa com esse reconhecimento horrível que vocês fazem, em todo canto, botando uma pessoa sozinha, ou então mostrando só uma foto, ou pegando só foto de gente que já passou na delegacia e botando aqui para mostrar. Então, assim, sempre são muito ruins os reconhecimentos. E, assim, quando eu lia o Código de Processo Penal, eu me lembro que só o reconhecimento que era feito no fórum de uma determinada vara, quando eu era estagiária do Ministério Público, eu me lembro que era perfeito o reconhecimento, que eu lia o Código de Processo Penal e lembrava, caramba, era daquele jeito que se fazia lá sempre, mas a realidade no interior do Maranhão, onde não existe um vidro, onde rotineiramente as coisas não são colhidas da forma correta, acaba virando, tipo assim, uma coisa é assim mesmo, é que vai fazer como, doutora? Sabe assim, aquela coisa que vai virando informalidade e que ninguém se preocupa em cumprir. É assim, gente, vamos organizar isso aqui, precisa ser feito. E é isso, acho que me Exatamente. alonguei. Não, Adriana, perfeito. Eu só queria falar que aí é o meu tema do coração, só concluir, né, Adriano, para a gente deixar muito claro que essa evolução só aconteceu por provocação das defensorias do Brasil inteiro. Todos os votos que são importantes no tema reconhecimento de pessoas, os paradigmáticos da quinta turma, os do Schietti, e todos que vieram a reboque são praticamente da Defensoria Pública. Santa Catarina, São Paulo, Rio Linda. de Janeiro. Então, essa alteração foi nossa. Mas, claro, que para a gente mudar as práticas mesmo, né? Porque não adianta só o STJ estar lá com padrão, né? Resolução do CNJ, claro que adianta porque a gente vai nulificar tudo, mas cabe ao defensor deixar muito claro que produzir uma prova sem o cumprimento do 226, que é o mínimo, é uma prova Uhum. ilícita. E que produzir prova ilícita pode configurar, sim, abuso de autoridade. E que o réu também não é obrigado a participar de perfilamento sem que estejam cumpridas as formalidades. Então, um segundo momento também, é o que agora eu estou escrevendo, estou pensando, é o Estado, a gente já tem um padrão do que fazer, mas agora a gente também tem que ter a nossa postura ativa, né? Como você estava falando Perfeito. no início. Às vezes, a relação defensor, promotor e juiz, o caldo entorna quando a gente está lá para fazer cumprir a lei. E aí eu acho Sim, que nesse lugar nós deixamos 80 anos descumprir. O 226 não virou regra do nada porque só juiz e promotores descumpriram. Não, defensores, advogados, todo mundo deixou virar uma mera perfeito. recomendação. Agora cabe a gente falar assim: isso é norma cogente, vamos aplicar. Se não aplicar, o meu réu não se submeterá a um ato manifestamente ilícito. Simples assim. Perfeito. Ó, Rafa, é Exato. engraçado. E aqui eu falo sem demérito nenhum, não é uma crítica à advocacia particular, tá? Mas, e aí eu não sei, talvez no Rio de Janeiro seja um pouco diferente, mas eu imagino que no Maranhão seja um pouco semelhante ao que eu vou dizer aqui. Quando você vai para as comarcas do interior, você tem poucos advogados, ou pelo menos poucos advogados mais qualificados, ninguém quer briga com o juiz, né? Porque, assim, é o mesmo juiz que vai ficar lá anos, o cara vai depender dele depois para liberar um alvará, um negócio. Ele não vai brigar feio com o juiz por conta de um reconhecimento de o que, Concordo. para ele, Verdade. muitas vezes, pode ser só mais um caso. Já os defensores é aquela Perfeito. categoria de litigante profissional, né? Como diz o Aurílio, que você está lá todo dia, a gente tem que comprar essas brigas. Tem que bater o pé e Isso falar, é olha, muito daqui você verdade, é não passa, verdade. amigo. Daqui não dá.
tá? A gente faz concessões aqui, ali e tal, mas existem certos pontos. Quando a gente está tratando de garantir, o que eu sempre digo, para qualquer juiz que, doutor, vamos fazer assim para agilizar, não sei o quê. Doutor, o direito não é meu para que eu possa transigir. O direito é desse caboclo que está ali sentado. Tá? E assim, não vou transigir com o direito dos outros. Tanto que eu já tive minha cota de dor de cabeça com o juiz que não gosta de mim. Mas, assim, aí, puxando a brasa para nossa sardinha, especialmente nesse tema do reconhecimento de pessoas, não dá para deixar de reconhecer que a atuação de defensores extremamente combativos, como a doutora Rafa Garcês, que foi parar no Fantástico, falando de Ai, reconhecimento de pessoas, né? É Parar no absolutamente Fantástico, parar importante. no CNJ, parar nos principais livros sobre a matéria. Exato, exato. Então, assim, parabéns para Para, nós. gente, é verdade. E muito estamos bom. muito bem representados por Rafa H6. Gente, eu não quero encobridar a conversa, até abusar da boa vontade de Adriana, que aceitou nosso Ah, convite, deu um show aqui. Mas eu queria pontuar, primeiro questão aqui, Rafa está devendo um episódio, cobrança pública, para falar, né, da Lei de Proteção de Dados e do reconhecimento. E eu proponho também aqui, claro, que para outro episódio, uma discussão de um ponto interessantíssimo que Rafa falou, que é essa questão, o réu é obrigado ou não a participar do reconhecimento? Porque existe muito aquela ideia do que seja um comportamento ativo e do que seja um comportamento passivo, para que possa incidir ou não o princípio da não autoincriminação. Mas aí entra esse outro fator que Rafa disse. E para participar de uma prova ilegal, ainda que seja mediante um comportamento passivo, ele é obrigado? Bom, vamos refletir sobre isso aí em um outro episódio, né? Cenas para os próximos capítulos, né? Um plim-plim. Bom tema para artigo, hein, dona Gina Muniz? Então, Rafa H6, vamos escrever? muito bom. Fale aí, que a Adriana dê os seus últimos recados. Agora, hoje a gente está coach aqui de concurso, sem o lado negativo do coach, tá, gente? Mas eu Só o lado adorava bom. ouvir as palavras de alento, assim, né? Sempre inspiradoras. Eu adorava quando o professor falava estuda mesmo, meu olhinho brilhava. Meu olho É, brilhou com essa história. Vi que Gina também se emocionou. ah, Quantas mães, né? Quantos abraços também de mães demais. agradecendo. E quantas mães falando, meu filho é inocente. Isso É, é sem muito as mães, forte, né? ó, mês das mães, hein? Parabéns É, às mães. ai, que lindo. Mas é exatamente isso. É muito. É o que a gente falou, né? Vou só concluir aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui com vocês. Pedir para o pessoal me seguir nas redes. Eu sou a Adriana, @Adriana Esteves Def. Estou sempre por lá, sempre trocando muito. É muito legal, sabe? Assim, essa coisa que o Instagram acaba possibilitando de você conseguir ser uma ferramenta de ajuda mesmo na vida de alguém. Então, tem muita gente que me escreve se sentindo desmotivada, se sentindo sem chão, com alguma reprovação, e ali você para um tempinho do seu dia para cuidar um pouco daquela pessoa que está tão longe de você fisicamente, mas que você se preocupa, né? Porque é uma pessoa que parou, teve cuidado, carinho de ter você como referência e de alguma forma pedir ali, ela está pedindo um conselho, ela está pedindo alguma ajuda. Então, eu sempre sou muito grata a essas pessoas que depositam alguma confiança em mim, no meu trabalho, e eu respondo com o maior carinho, porque é isso que as redes sociais, é o papel bom das redes sociais. A gente não tá ali pela mídia, eu não ganho nada, eu não tenho recebidos, eu não tenho nada. É só uma troca mesmo, e é muito legal isso, você saber que leva alguma coisa boa para essas pessoas, para quem a gente já teve do lado de lá fazendo concurso, né? Que é um mar de insegurança, assim, você não tem uma boia para se agarrar às vezes e vai nadando na fé mesmo, esperando ver alguma coisa, esperando o dia que vai dar certo. Então, realmente, existem muitas vezes que a pessoa tá ali quase desistindo. Eu me lembro, isso aconteceu super recente agora, Fernando, com uma amiga
era aluna, virou amiga. E ela me escreveu, disse: eu quero muito agradecer o seu carinho comigo na segunda fase, mas eu estou desistindo. E aí, quando ela disse que estava desistindo, eu disse: você vai respirar hoje, você vai descansar, vai tomar seu tempo. E não é que ninguém precisa não desistir, mas eu percebi que ela estava muito quase, minha gente, muito. Aí eu parei, conversei. Aí quando deu uns dias assim, saiu o resultado e ela estava na oral. E ali é isso, né? Muitas vezes a pessoa cavou um túnel todo, tá quase chegando do outro lado e desiste na boca, como a gente diz. Então, você ser essa pessoa que leva de alguma forma o incentivo para alguém que já trilhou um caminho de muitos anos e de muita dedicação verdadeira, é muito legal, é muito legal. Assim, eu amo o que eu faço e acho muito gratificante. E amo o que eu faço como professora também, dar aula. Eu faço muito, acabo fazendo curso de oral, outros cursos em vídeos de informativo. Então, eu sempre, ai, gente, direito não é muito lindo. Eu fico assim muito apaixonada quando eu vou estudando e fazendo vídeo de informativo. Então, é muito gostoso a gente ter esse momento aqui com vocês também, trocando figurinha com pessoas com uma mega vivência que são vocês, assim, super qualificados, inspirações. Então, a gente acaba tendo muita vivência legal nesse trabalho, é muito gratificante, sem palavras. Show de bola. Ah, Realmente obrigada. dá um calorzinho no coração, né? Ó, gente, Dá. quem é nosso ouvinte e ainda não segue a Adriana, imagino que muitos já sigam, realmente vale a pena, um conteúdo de qualidade. E, ó, Obrigada. 10h20 da noite, num feriado, ela está aqui contando experiências para vocês, Sorridente. compartilhando. A Rafa tá com dor de dente. São as Não, companhias. ela tá sorridente. Eu não tô com dor de Gente, a velha da Praça Nossa chegou. Fernando! Eu tô Olha tudo isso, orelha surda. Adriana. Tá, acho que é hora de encerrar mesmo, né? Fernando. É a dica. Adriana, perdoe. Ele nem A gente sempre é assim. as companhias. Porque ele tá ladeado por mulheres tão poderosas que ele tá assim, entendeu? Eu fiquei Fragilizou empolgado. a sua masculinidade, Alguém Fernando. me dá um carro conversível, alguma coisa para eu subir aqui minha testosterona. Mas é isso, né, gente? Agradecer a Ah, Adriana mais uma vez, a presença Foi dela. Foi maravilhoso, super Adriana. legal. Obrigada. Amei, Lembra vocês que a são gente falou para você no início, né? Vamos fazer um episódio curto. Às vezes acaba estendendo um pouco, se o papo tá legal, tá aí. Tem mais de hora já, né? Então, Meu Estamos Deus! aqui. o papo estava muito legal. Muito, muito obrigado mesmo. muito Amei, gente. bom, Legal, muito bom. obrigada. Então é isso aí. Tchau, Na Na tchau. veia. veia, meu Na povo! veia! Beijo.